Olá, mãe! Papo de Mãe no ar. E nós estamos hoje aqui para conversarmos com vocês sobre idolatria. Idolatria é um tema que na Bíblia é muito discutido. Vamos conversar sobre isso. Até lá! Olá, mãe! Você já parou para pensar quais são os ídolos da sua vida? Hoje, a palavra é Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Como é que é isso, hein, menina? Será que a gente dá aí louvor a quem não tem direito? Tia Ângela, eu acho que hoje a juventude está dando. Eu estava até comentando há pouco tempo isso, né? Como os ídolos se tornaram diferentes do que deveria ser, a verdade seja dita. Eu vejo os adolescentes hoje idolatrando tanta coisa ruim. O mal está se tornando tão fácil, tão aberto na mente desses adolescentes, que assim, os ídolos se tornaram ídolos que não trazem nada. Então, quando eu vejo um jogador de futebol se tornar o ídolo e ser seguido por não sei quantos mil pessoas, esses youtubers que falam tanto de porcaria, tanto de lixo que entra na nossa casa, sem a gente querer que esse lixo entre. Então, esses falsos ídolos que têm entrado na nossa casa, eu acho que nós mães temos que ficar muito esperta com isso, sabe? E é interessante, né, Aline? Porque os cantores, os jogadores acabam modelando o comportamento dos nossos filhos. Não só modelando, tia, mostrando o que é certo. Mais que modelar, porque eu acho que só modelar eles se vestirem como, não teria problema nenhum. Porque eu acho que seria um estilo, né? Mas quando você vê que aquilo que eles estão fazendo, o lixo que está se tornando a humanidade, eles estão entrando dentro desse lixo também. Modelando, né? Comportamento. Isso é uma preocupação. Entendeu? Acaba virando referência àquilo que não é correto. É verdade. E aí você, como mãe, e a gente vivendo num mundo cristão e querendo passar esse conceito cristão para o filho, é muito difícil você conseguir passar esse conceito se você não estiver muito forte, não tiver uma presença muito forte dentro de casa, assim, né? E é interessante porque esses ídolos normalmente não têm a ver com aquilo que a gente acredita. Né? E aí, Tânia, como é que é isso? Além dos ídolos dos filhos, também a gente precisa tomar cuidado, porque nós mães temos ídolos, ou não? Com certeza. Nós damos exemplo, né? Tem muitas mães que colocam os filhos, o marido ou algum galã de televisão como ídolo. E o ídolo é um falso deus, é um tirano, é um escravizador. A gente não pode, não deve colocar ninguém como centro da nossa vida. Somente a Deus a gente deve amar acima de todas as coisas. E fora que a gente está dando poderes a essa pessoa que a gente coloca como ídolo, que ela não tem. E aí ela vai para o mundo, um filho, por exemplo, se achando todo poderoso, que tudo roda em torno dele, e a realidade não é essa. Aí ele se frustra, ele fica infeliz. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, viver a nossa vida, estar presente na vida dos filhos, mas idolatrar, não. É Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é interessante, porque eu acho que está tendo uma inversão dos conceitos, né? Na verdade, eu acho que não deveria ter esse conceito de ídolo para as coisas. Ídolo, idolatria, adoração é para Deus, para as coisas do mundo. Então, as coisas do mundo não deveriam ser idolatradas de forma alguma. Então, eu acho que esse conceito de ídolo, ele vem crescendo tanto nos últimos tempos, até porque as gerações estão mais influenciáveis. Elas estão tão mundanas que elas estão deixando qualquer coisa entrar. Então, é essa formação da personalidade dos nossos filhos também que a gente tem que estar atenta. E a nossa também, porque uma grande armadilha que eu vejo, isso é bíblico, A gente vê que Davi passou por isso, quando a soberba, quando o eu dele se realçou demais. A Torre de Babel, quando as pessoas quiseram ser Deus, quando os ídolos se viram para o dentro de si, para o eu. Como isso afasta de Deus? É aquela sensação da Torre de Babel de querer fazer uma grande obra, de querer chegar ao céu, para ser o ídolo das pessoas, ou seja, eu posso tudo. De repente, o eu humano, a gente coloca numa posição que não cabe de forma alguma, que é onisciente, onipresente e onipotente, onde só Deus pode isso. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso durante a vida, porque
Quando a gente vai fazendo esse papel de se distanciar de Deus, porque o nosso eu é suficiente, a gente pode se aproximar dele no final, no leito de morte, né? A misericórdia vem, olha, eu me arrependi, eu quero me voltar para Deus agora. Deus é misericordioso, vai nos acolher, vai dar esse passo. Porém, uma vida sem Deus, uma vida só no eu sendo o centro das atenções, é uma vida muito triste. E a gente tem visto isso muito no mundo hoje. Por quê? Porque eu posso fazer um aborto porque eu sou dona do meu corpo, né? Exatamente. Eu preciso de ficar magérrima porque eu preciso de estar dentro de um protótipo, né? Que é colocado. Eu estava até vocês falando aí, eu acho que essa coisa da internet, da informatização, a informação está na nossa mão, né? Isso eu acho que acabou influenciando muito essa parte do eu. A gente colocar esse eu para dentro da nossa casa. Porque você tem o tempo inteiro uma coisa te mostrando uma tendência muito forte naquele momento, naquele exato momento. Então, acho que essa informatização é muito boa, mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa coisa que a internet tem feito dentro das nossas casas. Principalmente com as redes sociais, não né? é? Mas é uma janela muito aberta, né? Mas a gente pode ter muita informação boa também pela internet, né? Em relação a filhos, comportamentos, né? E existem muitos ídolos bacanas também, né? A gente conhece, assim, vários ídolos que trazem um frescor que a gente pode tentar mostrar esses ídolos admiráveis, pessoas que a gente admira, mas que não são ídolos. Acho importante a gente tirar essa definição de ídolo de dentro da nossa casa. Porque o ídolo é um tirano, né? E é interessante também, porque às vezes a gente fala só no mundo, mas também dentro das igrejas, também dentro do mundo religioso, muitas pessoas frequentam e o único Deus não é o verdadeiro Deus que é pedido no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que o complicado nessa história é, eu vejo, por exemplo, eu tenho empregador tal, tenho fulano tal, e eu acho que ali é a presença viva de Deus. E aí, aonde ele está, é onde eu vou. E eu acabo esquecendo muitas das vezes da minha religiosidade, da intimidade que eu tenho que ter com Deus. E aí eu coloco todas as minhas expectativas naquilo que aquele sujeito vai falar, aquele ser humano vai falar, só que ele é um ser humano. E muitas das vezes eu acabo deixando a minha fé se abalar por conta dessas pessoas. E aí eu não estou dizendo que aqui não são centros do Espírito Santo, né? São usados pelo Espírito Santo. Mas que muitas das vezes eu deixo de ter a minha função cristã de orar. Não, se ele está dizendo que eu vou ter uma bênção, ele falou, então eu vou fazer a minha parte. Ô, Mônica, isso é tão interessante que muitas vezes tem grandes eventos e o movimento faz grandes eventos e é lógico que Deus age poderosamente, mas ele também age poderosamente naquele grupo que tem 5, 6 pessoas, não é isso? Então a idolatria é justamente isso. Por quê? Porque o verdadeiro pregador é aquele que aponta a Deus. Exatamente. E não aponta para si mesmo. Então, dentro dessa idolatria, nós temos as imagens, nós temos os padres, que às vezes tem pessoa que vai só naquela missa por causa do padre, como se fosse o padre que fizesse o milagre. Né? Mas a gente já foi assim. Pode falar a verdade, assim, eu já fui assim, falava assim, aquele padre é muito chato, não vou naquela missa não, porque a homilia dele é muito chata. Eu realmente não estava indo atrás de Deus. A partir do momento que eu entendi isso, que eu não ia na missa, dependente do padre, de quem estivesse lá falando, a gente ia lá para procurar Deus, escutar o que ele queria falar comigo, a minha vida perante a missa resolveu muito. Então, eu era uma idólatra, assim, sem saber, mas eu falava assim, não, esse padre é muito chato, eu não vou não, a mulher dele é uma mulher cansativa, fala demais. Mas aquele é joia. Aquele outro, aí eu me despenco lá pro outro lado para ir pro padre. Então, na verdade, eu não estava procurando Deus. Eu estava procurando uma homilia que se encaixasse no meu eu. Na sua necessidade, que às vezes não era a necessidade de Deus, tinha para você naquele momento. A mensagem que ficou para mim, assim, nesses anos de igreja, é que todas as vezes que eu fui para a igreja procurando pessoas, eu me afastei de Deus. É isso aí. E todas as vezes, agora que, assim, demorou um tempo, porque isso não é automático, né? O discernimento, ele vai vindo com o tempo também. Amadurecimento, à medida que a gente vai ficando mais íntimo de Deus. Então, hoje em dia, que assim, Deus é tudo para mim e não estou sendo hipócrita aqui, as pessoas, a gente aprende a olhar até com mais misericórdia. É verdade. E quando a gente vê que também tem pessoas na igreja também, porque a igreja é feita de homens, onde elas se apoderam do eu, quando o eu que está ali na frente é maior do que o Deus, elas também se perdem.
Só que quando a gente está próximo de Deus, a gente passa a ter misericórdia disso também. E não deixa isso nos afastar da religião, da igreja. Eu aprendi muito, desculpa, eu aprendi muito. Toda vez que eu vou fazer uma pregação, conversar com as mães, Senhor, que o Senhor apareça e eu diminua. É isso aí. E me lembrei agora de cargos também, né? Porque muitas vezes as pessoas se apossam do cargo. Isso. E uma coisa que eu me lembrei também, que muitas vezes as pessoas querem nos transformar em ídolos. Né? Quantas vezes você chega para uma pregação e as pessoas te viram na TV, te viram no canal, quando na realidade a gente tem uma vida normal, né? Como todo mundo, e não devemos ocupar um lugar que é de Deus. Por isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Me lembrei do Padre Gudialas, né? Coloca o seu coração no coração de Deus. E peça ao Senhor mesmo para vir iluminar aonde você chama de Senhor aquilo que não é Ele. Olha mesmo se você está dando glória para você, para o outro, para o teu filho. Observa isso. Louvores e glórias só para Deus. Venha mesmo, Senhor, converter o meu coração. Fazer cair por terra todos os ídolos que eu carrego na minha mente e no meu coração. Te peço mesmo, purifica a minha fé, para que eu possa, Senhor, ser mais tua e poder dizer com toda a convicção que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. Amém. Nós continuaremos juntas, né? E convidamos você a continuar junto com a gente também. Se inscrever no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curtir, compartilhar e levar sempre a mensagem de Deus com você, para dentro da sua casa, para os seus familiares e para todos aqueles com quem você puder estar e onde você puder chegar. Até lá! Até mais.